Há quanto tempo você está num relacionamento com Deus? Isso mesmo, você que já conhece a Deus, que já frequenta uma igreja talvez, e crê que Jesus é o seu Salvador e que você conheceu a Deus, não sei se faz pouco tempo ou muito tempo, mas existem níveis de relacionamento com Deus e é sobre isso que eu quero conversar com você aqui hoje nessa mesa. Sim, se você ainda não me conhece, eu sou a Karine Natel e esse aqui é o canal Entre Nós Podcast, que aqui nessa mesa nós, os filhos maduros de Deus, que estamos crescendo e aprendendo todos os dias, sentamos e conversamos sobre muitas coisas, sobre fé, sobre nosso relacionamento com Deus, sobre ter uma vida em abundância, sobre o amor dele. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre isso, sobre o relacionamento com Deus. Qual que é o nível de profundidade que você está vivendo o relacionamento com Deus? E se você ainda não é inscrito nesse canal, aproveita, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho, deixa seu comentário e principalmente compartilha com muita gente. Me ajuda nessa missão de levar essa palavra para mais filhos e filhas de Deus, para que a gente cresça junto e aprenda ainda mais da palavra. Bom, e o tema de hoje é sobre estarmos em um relacionamento sério com Deus. O que é estar em um relacionamento com Deus e quais são esses níveis de profundidade em que nós podemos estar com Deus, porque Deus ele é infinitamente maravilhoso. E quanto mais nós nos relacionamos com Ele, mais nós vamos desfrutando do amor dele e alcançando níveis e níveis desse relacionamento com Deus. Então eu queria te lembrar hoje que você é um filho amado de Deus e que Ele te escolheu. E se você está ouvindo esse vídeo, foi porque Ele te escolheu, porque Ele te amou antes mesmo de você nascer e Ele quer se revelar a cada dia mais a você para que você venha desfrutar de um relacionamento com Ele. Então, para começar a falar desse assunto, nós precisamos lembrar de quando nós começamos, né? Você se lembra quando você começou a conhecer a Deus, como que foi no começo de tudo? Eu sei que é tudo muito lindo no primeiro amor, a gente começa a entender que existe um Deus, um ser superior que nos ama, que nos escolheu, como isso é maravilhoso e que Ele fala com a gente, isso é mais maravilhoso ainda, você começar a perceber que Deus fala. E no primeiro amor tudo é lindo, a gente parece que quer ir pra igreja todo dia, a gente só quer falar de Deus e quer ler a Bíblia, mas aí de repente vai passando os anos, vai passando os dias, aquela correria do dia a dia, começa a surgir problemas, começa a surgir coisas na nossa mente e adversidades e às vezes o nosso relacionamento vai se esfriando, vai se apagando. E quantas pessoas você conhece que talvez começou muito bem a caminhada na fé, era totalmente intenso, ia pra igreja, louvava, adorava, postava todo dia alguma coisa falando de Deus e de repente ela deu aquela patinada ali, escorregou, caiu, tropeçou ou então se desesperou por alguma situação e de repente ela não buscava mais a Deus, não postava mais nada, não acreditava mais naquilo que ela acreditava no começo. Então isso é muito importante, nós entendermos que nós estamos num relacionamento com Deus e que precisamos evoluir nesse relacionamento para não sermos totalmente intensos e de repente a nossa fé virar em nada. Eu quero compartilhar isso com vocês hoje porque nós precisamos subir o nosso nível de maturidade no nosso relacionamento com Deus. E o que eu quero dizer com isso? Comparando com os relacionamentos daqui da Terra, quando nós começamos um namoro, antigamente falava em flertar, né? Quando um casal começava a flertar, que nossa, que palavra, não sei nem de onde que eu ressuscitei essa palavra, mas é quando um casal começava um homem e uma mulher começavam a olhar um pro outro e de repente começava a trocar mensagens. Antigamente não tinha nem WhatsApp, hoje é muito mais fácil, né? Antigamente, sei lá, era mensagem de texto, quem é que é da época do Orkut, tinha o Orkut, MSN, eram muitas maneiras de você começar a ter um relacionamento. E aí quando tá tudo começando é muito lindo, maravilhoso, mas de repente quando as coisas começam a ficar mais sérias, muitas pessoas fogem desse compromisso e principalmente do casamento. Quem é que não conhece uma pessoa que foge de casamento? Tem algumas pessoas que estão desesperadamente querendo casar, mas muita gente foge de relacionamento sério. Por quê? Porque precisa ter compromisso, precisa ter renúncia,
precisam ter coisas que nós vamos ter que abrir mão das nossas vontades para fazer a vontade da outra pessoa. Então, um casamento, um relacionamento de sucesso, ele depende muito disso. E com Deus não é diferente. Tanto é que ele usa isso na Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse, do começo ao fim da Bíblia, o Senhor, ele compara o nosso relacionamento com o casamento. Tanto é que a Bíblia diz que Cristo irá voltar para buscar quem? A sua noiva. Então, ele sempre nos compara, no livro de Oséias todo, ele compara essa questão do casamento como Deus sendo, né, o noivo e aquele que cuida da noiva, que morre pela noiva, que faz tudo pela noiva e espera a noiva. Então, quando nós começamos a entender mais da Bíblia, começamos a perceber essa questão do relacionamento, nós começamos a entender que o nosso relacionamento com Deus precisa ter maturidade. Então, no começo, quando você descobriu o primeiro amor ali com Deus, parece que Deus realizava todos os seus desejos, Deus ouvia todas as suas orações. Meu Deus, eu me lembro que às vezes eu tava pensando em alguma coisa que eu tava com vontade de comer e de repente meu marido chegava com aquilo ali pra eu comer. Eu ficava assim, nossa, Deus tá me ouvindo, tá ouvindo meus pensamentos, né? E de repente começa a chegar um nível de maturidade que Deus, ele não começa somente nos entregar coisas, mas ele começa a nos entregar missões. E aí a gente começa a perceber que há um amadurecimento no nosso relacionamento, que muitas vezes Deus vai ficar em silêncio, ele não vai falar todo o tempo, mas mesmo assim a gente vai continuar confiando. Isso são sinais de que um relacionamento está amadurecendo, e aí você já não desiste tão fácil assim da fé por simples coisas, mas você continua ali naquele relacionamento, mergulhando cada vez mais e entendendo quem você é em Deus e quem Ele é para você. E isso é tão maravilhoso que quanto mais a gente mergulha em conhecer a Deus, mais Ele se revela a nós e mais nós vamos tendo essa maturidade no relacionamento com Ele. E o que eu queria falar com vocês aqui hoje é sobre uma coisa que tem atrapalhado demais o nosso relacionamento com Deus, ou melhor, o relacionamento das pessoas com Deus. Isso atrapalha muito. É quando nós queremos fazer muitas coisas para Deus. Nós queremos fazer muitas coisas para Deus, mas o nosso coração acaba ficando sempre dividido entre Deus e alguma coisa que a gente ama muito. E quando nós começamos a entender isso, o Senhor começa a revelar nos nossos corações a profundidade disso, e esse é o meu desejo hoje, que o Senhor traga a revelação ao teu coração sobre isso. Você desiste de fazer coisas para entender que você primeiro precisa ser. Você precisa entender quem você é, que você é um ser amado, que o Senhor te escolheu e te chamou. Porque sabe o que acontece? Às vezes a gente fica fazendo muitas coisas. Imagina agora um casamento onde existe um homem e uma mulher. E aquele homem, ele faz tudo pra mulher. Ele entrega flores, ele compra presentes, ele lava a louça, ele cuida dos cachorros, ele limpa a casa, ele leva ela a passear, ele cuida das crianças. É o homem perfeito, ele faz tudo pra ela. Porém, ele tem uma outra mulher. E ele tá ali com uma outra mulher e ele tem uma amante. E ele gosta, né, de estar ali com essa amante também. E esse relacionamento dividido. Eu não sei você, mas se você entende, quando a gente entende que nós precisamos estar num relacionamento e você precisa ter um relacionamento ali que é você e aquela pessoa, você não vai aceitar dividir essa pessoa que você ama com alguém. Então, por mais que a pessoa faça tudo pra você, que ela faça tudo que você quer, limpe a casa, né? Tô dando um exemplo aqui, eu como mulher, nós mulheres amamos isso, né? Quando a gente ganha presente, quando o marido leva a passear e faz um monte de coisa. Mas se não houver uma fidelidade, essa é a palavra, se não houver uma fidelidade por parte de uma das pessoas no relacionamento, esse relacionamento não vai durar, esse relacionamento não vai permanecer e muito menos entrar num nível de maturidade e de intimidade. Então o que acontece? Muitas vezes nós estamos fazendo muitas coisas para Deus, nós queremos fazer muitas coisas na igreja, queremos servir, queremos ajudar as pessoas, queremos pregar, queremos ter ministérios, queremos cuidar de pessoas, queremos fazer muitas coisas para Deus. E quando nós olhamos para dentro do nosso coração, a gente percebe que o nosso coração está dividido. Que existe algo ali dentro do nosso coração que não está mergulhando totalmente em Cristo, entendendo que só Ele é digno de toda adoração. E a nossa alegria não está totalmente nele, porque quando as coisas não acontecem da maneira que a gente quer, nós percebemos que há uma tristeza no nosso coração, um desespero no nosso coração, porque nós colocamos outras coisas à frente de Deus, nós colocamos outras coisas à frente do nosso relacionamento com Deus. E Deus, Ele não quer nos dividir com ninguém.
Deus, ele prefere alguém, isso é muito sério que eu vou falar, ele prefere alguém que talvez não faça nada, não sirva, mas que tenha um coração inteiro para ele, do que uma pessoa que faz 1000 coisas, mas que não tem o coração totalmente entregue ao Senhor. E isso revela um nível de profundidade que nós estamos em Deus, porque de nada adianta fazermos milhares de coisas para Deus, se o nosso coração não está totalmente entregue a Ele, somente a Ele, se Ele não for tudo para nós, se nós tivermos olhos para outras coisas, nada faz sentido nesse relacionamento. Então, Cristo, ele precisa ser exclusivo e nós precisamos olhar para ele, somente para ele. Não dá para olhar para ele para mais alguma coisa. Não dá para ter ele e querer ter mais alguma coisa. Nós precisamos ter os nossos olhos cheios de lágrimas por Cristo e amar somente a ele, sem ter outras coisas que vão nos atrapalhar. Nós não podemos ser adúlteros. A Bíblia fala isso em Tiago também, que se formos adúlteros, não tem como crescermos nesse relacionamento com o Senhor. E eu quero também ler com você em 2 Timóteo 2,11, que diz assim: esta é uma afirmação digna de confiança. Se morrermos com ele, também com ele viveremos. Se perseveramos com ele, reinaremos. E olha isso que forte. Se o negarmos, ele nos negará. Se formos infiéis, ele permanecerá fiel, pois não pode negar a si mesmo. Está lá em 2 Timóteo, gente, essa palavra é poderosa demais. E eu quero aqui que você preste atenção em 2 palavras. Se negarmos a ele e se formos infiéis a ele. E aqui existem 2 palavras com um significado totalmente diferente. Qual que é a diferença? Se negarmos, ele vai nos negar. E se formos infiéis, ele continua sendo fiel. Aqui é maravilhoso porque entra a graça de Deus, entra a graça nessa palavra. Comece a pedir para o Senhor revelação disso. Olha aqui o que ele está querendo dizer. Negar no original é uma rejeição consciente, é uma decisão. Você decide negar a Deus, você decide escolher outra coisa no lugar de Deus. E nós podemos fazer isso todos os dias. Todos os dias nós vamos tomar uma decisão. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer isso ou vamos fazer aquilo? Nós vamos sentar, ler a Bíblia ou vamos sentar para assistir um Netflix? Nós vamos parar o nosso tempo para orar ou nós vamos entregar o nosso tempo para fazer um monte de coisa? E eu sei que todo mundo tem um monte de coisa, mas são decisões que nós podemos fazer. E isso revela se nós estamos negando ou não a Cristo, e isso revela o nível de maturidade que nós queremos chegar nesse relacionamento com Deus. Porque quanto mais nós o negamos, mais o nosso relacionamento começa a se perder nas coisas daqui da terra, nas distrações. Mas quanto mais nós dizemos sim para o Senhor, em estar olhando para Ele, em estar buscando a face dEle, mais o nosso relacionamento começa a evoluir, entrar no nível de maturidade em que você conhece a Deus, nada mais te abala, nenhuma coisa, nenhuma situação mais tira a sua fé, rouba o teu olhar, nenhuma coisa boa ou uma coisa ruim, porque às vezes não são só coisas ruins que acontecem na nossa vida e nós negamos a Cristo, às vezes são coisas boas que acontecem na nossa vida e nós nos distraímos e esquecemos do nosso relacionamento com Ele. Mas eu estou aqui hoje para te lembrar disso, para te lembrar qual é o nível. Talvez você está na igreja há muitos anos e o teu relacionamento com Deus continua do mesmo jeito, não mudou, já passaram-se 10 anos e você continua da mesma maneira. Mas o Senhor hoje está aqui para te dizer que Ele quer algo mais profundo com você, Ele quer um relacionamento sério com você, um casamento com você, Ele quer que você seja exclusivo dEle, Ele quer esse relacionamento de exclusividade com Ele, amém? E aí, na segunda parte, fala que se formos infiéis, essa palavra no original é falhar, vacilar, não conseguir manter constância. E aqui que entra a graça. Deixa o Espírito Santo ministrar no seu coração isso. Quando nós negamos, é algo que nós decidimos. Nós decidimos negar. Mas quando aqui fala Mas aqui fala, quando formos infiéis, aqui é outra coisa. É quando por acidente nós não conseguimos fazer aquilo que a gente queria fazer. Sabe quando você tenta, mas de repente você vai lá e falha? Você falou, não, eu não vou falar, não vou fazer, não vou... E de repente você foi lá e fez, você falou... E aí a gente falha. E aí o Senhor vem com a graça dele. Porque a palavra diz que mesmo quando nós somos infiéis,
Ele continua sendo fiel. E Ele tá vendo tudo que você tá fazendo, tudo que você tá tentando para um relacionamento melhor com Ele. Então, eu não sei em que lugar que você entrou. Talvez você entrou num lugar de culpa, de não conseguir evoluir no seu relacionamento com Deus, de não conseguir ter mais intimidade com Ele, porque você tentou fazer muitas coisas e não conseguiu. Mas eu estou aqui para te dizer que a graça do Senhor vai te capacitar, te habilitar, para que você tenha um relacionamento fiel com Ele, para que você venha buscar cada vez mais do Senhor, para que você venha dizer não para as coisas daqui da terra e buscar Ele de todo o seu coração, que nada nem ninguém venha roubar o lugar do Senhor no teu coração. Essa é a minha oração essa noite. Eu desejo no meu coração que você venha ter revelação disso, que você venha ter revelação do amor dele de uma vez por todas, porque não existe como, não tem como a gente ter revelação do amor dele e a gente não amar de volta. Todas as vezes que nós nos lembramos de tudo que Ele fez por nós na cruz, do quanto que Ele nos amou mesmo antes da gente nascer, não tem como nós não nos lembrarmos disso e não amar Ele de volta, mas nós precisamos buscar essa revelação, e eu peço todos os dias pro Senhor, dá-me esse coração igual ao teu, traz revelação ao meu coração do teu amor, o quanto que você me ama, o quanto que o Senhor me escolheu, o quanto que o Senhor mudou a minha vida, traz essa revelação para que eu venha te amar cada dia mais, para que todas as outras coisas percam o sentido, e meu irmão e minha irmã, você vai começar a viver uma vida em abundância. Eu sempre falo aqui de viver uma vida em abundância, mas quando nós estamos num relacionamento raso com o Senhor, é impossível viver uma vida em abundância, porque nós estaremos sempre divididos, estaremos sempre com o nosso coração em Deus, mas em alguma outra coisa. Mas nessa noite ou nessa manhã, não sei que horas você está ouvindo isso, eu creio e declaro que o Senhor irá mover o teu coração e você entrará num relacionamento profundo com Ele, e a partir disso, a partir desse relacionamento profundo com Ele, você poderá fazer muitas coisas para Ele, mas você não fará essas coisas para ter algo do Senhor, mas sim porque você entendeu que você é amado, que você entendeu que Ele tem algo grande para você, e por isso você irá falar do amor dele, você irá pregar, não sei o que você irá fazer na tua igreja, no teu trabalho, mas a partir desse lugar de filho amado, de relacionamento profundo com Ele, de conhecer a Cristo e pedir para que Ele venha se revelar cada dia mais para sua vida, amém? E gente, para encerrar aqui, tudo isso que eu falei, se não houver obediência, se não houver renúncia, não tem como você sair do lugar nesse relacionamento. Então, peça para o Senhor isso, essa revelação do amor dele. E peça obediência, porque a palavra também diz que Ele prefere obediência do que sacrifício. Então não adianta fazermos muitas coisas, sacrificarmos muitas coisas, se nós não obedecemos, se nós não ouvimos a voz dele, se nós não lemos a palavra, não entendemos essa palavra, não temos revelação disso. De nada adianta fazermos sacrifícios, mas obediência, renúncia, é tudo que o Senhor quer de nós. Talvez Ele vai te pedir algo hoje, Ele vai te pedir para você renunciar a algo hoje por amor a Ele, e você vai entender, você vai saber que é Ele falando ao seu coração, e eu sei que se você renunciar, algo vai começar a mudar aí dentro de você. Você vai começar a ter cada vez mais revelação desse amor dele. Você vai ter um nível de relacionamento mais profundo com o Senhor. E isso vai mudar totalmente a sua vida. E vai começar a mudar, sabe o que? As pessoas ao seu redor. Porque elas vão começar a ver isso em você. E elas vão começar a ter o desejo também de ter esse relacionamento profundo com Deus. E isso é maravilhoso, isso é contagiante. E é para isso que nós estamos aqui na Terra, para compartilhar isso. Eu não podia guardar isso só para mim. Eu precisava compartilhar isso aqui com vocês, mais uma vez, falando sobre o amor dele, falando sobre todas as maravilhas que o Senhor fez na minha vida e que vale a pena. Todas as vezes que eu renunciei a algo para o Senhor, valeu a pena. Todas as vezes que eu ouvi a voz dele e obedeci, valeu a pena. E todas as vezes que eu não consegui, ele foi gracioso e me ajudou. Então ele vai te ajudar, não importa onde você parou, não importa como está o seu relacionamento hoje com ele, mas se volte para Deus, ore agora comigo e peça para que ele venha ministrar no seu coração essa verdade, em nome de Jesus. Nós vamos orar agora, para onde você estiver, e se você puder, ore comigo, amém? Pai, obrigada, Senhor, por mais uma vez, Deus, nós podemos ouvir a tua voz, ouvir a tua palavra. E eu peço que o Senhor venha trazer cada dia mais essa revelação no nosso coração, que o Senhor quer exclusividade, que o Senhor quer mais de nós, o Senhor quer ter um relacionamento profundo conosco, e nós precisamos conhecer o Senhor cada dia mais, e conhecer e te amar, e ver a nossa vida que é escrita pelas tuas mãos, Senhor, que isso comece a trazer à tona aos nossos olhos tudo aquilo que o Senhor já escreveu a
nosso respeito, porque quanto mais nós te conhecemos, mais o Senhor revela os teus planos para nós, mais o Senhor cumpre as tuas promessas em nossas vidas, e é isso que nós queremos mergulhar no Senhor. Então eu peço que hoje, eu não sei a que horas o meu irmão ou a minha irmã está orando isso comigo, mas que o Senhor traga revelação no coração dessa pessoa, que ele venha entender o quanto que ele é amado e que a partir disso ele comece um relacionamento com o Senhor, ou se ele já está num relacionamento, que ele venha mergulhar ainda mais profundo, que ele venha compreender as grandezas, os segredos do Senhor, Pai. Eu te agradeço porque o Senhor é bom em todo o tempo, e eu sei que o Senhor está fazendo grandes coisas através desse canal, em nome de Jesus. Amém. Gente, é maravilhoso estar aqui, poder estar ministrando através dessa ferramenta que é o YouTube. Eu sou muito grata a Deus por conseguir falar aqui. Eu sei que muitas pessoas serão tocadas e eu preciso da sua ajuda. Eu peço mais uma vez que você compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder e entenda de uma vez por todas, você é amado, você é filho de Deus e o Senhor está cuidando de tudo aquilo que você precisa. Envie esse vídeo para alguém que precisa dessa palavra, que precisa saber que é amado de Deus. E eu te vejo no próximo episódio. Até lá!